Olá, senhores. Vocês estão no canal Antônio Vieira, sou o professor Vieira, e neste canal estamos no momento tratando do estudo sobre projeções cartográficas e estamos tratando de algumas dessas projeções. Viemos ultimamente tratando da projeção estereográfica polar e eu reparei no decorrer dos vídeos enviados para o YouTube que eu tinha esquecido de enviar um vídeo sobre a dedução analítica da projeção de Mercator, que eu tinha pronto no Canadá antes de voltar para o Brasil, e naquela faina de viagem aqui no Brasil, de tomar uma série de providências, eu esqueci de fazer a publicação desse vídeo da dedução analítica da projeção de Mercator no YouTube. Eu já o fiz, vocês estão com eles ali, já no YouTube, e o que ficou estranho, às vezes, uma linguagem usada por mim, que eu me refiro ao vídeo anterior, né? Que seria aquele vídeo de integral de cossecante de x, assim, e na realidade, vocês olhando o anterior trata da projeção estereográfica. Então é só essa ressalva que eu queria dar. Então, aproveitando que eu já fiz a publicação desse vídeo da dedução analítica da projeção de Mercator, eu quero falar com vocês de uma unidade usada na carta náutica, nessa projeção de Mercator, que facilita muito a vida dos usuários, que na realidade são os navegantes. Nós chegamos na dedução analítica da projeção de Mercator as leis, as equações que transformam coordenadas latitude e longitude lá da rede geográfica sobre a superfície da Terra em coordenadas plano-retangulares da projeção de Mercator. Essas funções são as seguintes, vou reescrevê-las aqui. O y, que é a coordenada na vertical na projeção de Mercator, foi r, logaritmo neperiano da tangente de 45 graus mais φ sobre 2, onde φ é a latitude. Esse y aqui, que é a coordenada lá do plano de Mercator, né? Esse y é a distância entre o centro da projeção, que no caso é o Equador, e a imagem de um paralelo representado aqui na carta. Esse y aqui também é chamado, muitas vezes, de latitude crescida. Então, a latitude crescida é dada por essa expressão, latitude crescida na esfera, né? Existe também a latitude crescida no elipsoide. Agora, quando usar a esfera ou elipsoide, isso vai depender da aplicação, vai depender da escala da carta náutica que estamos realizando. Em escalas pequenas, aquela diferença entre a esfera e o elipsoide, ela é desprezível na presença da escala da carta náutica que estamos realizando. Então, a esfera, no caso, representa perfeitamente a Terra e nós usamos a expressão na forma esférica. Como se fosse numa escala assim, média, relativamente grande, nós usaríamos a forma da Terra elipsóidica para ter a precisão compatível com aquela escala da carta. E a coordenada x de um ponto qualquer, né? Coordenada x de um ponto qualquer, nós vimos que era r lambda menos lambda zero. Esse lambda zero sendo a longitude
do meridiano, a longitude do meridiano ali da Terra que nós estamos tomando para referência. Não precisa ser um meridiano de Greenwich, pode ser um meridiano qualquer. Normalmente, se quisermos fazer um mapa mundi, como vocês veem aí, muitos mapas mundi na projeção de Mercator, esse lambda zero é um meridiano que passa por Greenwich, pelo observatório de Greenwich. Mas não precisa, se quisermos fazer cartas particulares, esse lambda zero é uma determinada longitude, lá um meridiano da Terra tomado como origem. Bom, esse lambda menos lambda zero, que é uma expressão angular, né? Ele é tomado em radianos. Aqui é tomado em radianos, nessa expressão aqui. E esse y, reparem o seguinte, que essa tangente de 45 graus mais a latitude sobre 2, então isso aqui é uma tangente. A tangente, pela definição trigonométrica, é cateto oposto sempre cateto adjacente, né? Então é unidade linear com uma unidade linear, então ela não tem dimensão, é adimensional, é um número puro. Então tangente de 45 graus mais sobre 2 é um número puro. O logaritmo de qualquer base, né? Isso aqui no caso é neperiano, desse número também é um número sem dimensão. Então essa latitude aqui, y, essa latitude crescida, ela terá para unidade de medida, a unidade que for adotada para representar o raio. Ali no caso o raio da esfera modelo, ou se quiséssemos trabalhar em verdadeira grandeza, lá na escala 1:1, seria o raio da Terra. Aqui, esse R aqui seria ou o raio da Terra, se a escala fosse 1:1, ou o raio da esfera modelo, que seria a Terra representada por uma esfera, onde esse raio da Terra seria reduzido não sei quantos milhões de vezes, 1 milhão de vezes, 10 milhões de vezes, então seria aquele raio da esfera da Terra. Então esse raio daqui, esse lambda menos lambda zero em x, ele é em radianos, quer dizer, não tem dimensão. O x então vai ter a unidade do raio adotado aqui, quilômetros, centímetros, milímetros. Se fosse na Terra, seria representado em quilômetros. Então eu quero agora mostrar para vocês essas equações numa outra unidade, uma unidade chamada milha náutica. E o que vem a ser uma milha náutica, que se abrevia como MN maiúsculos, uma milha náutica. Então, na navegação, na construção de cartas náuticas, nós chamamos de milha náutica, uma milha náutica, o valor, quer dizer, o comprimento de um arco de 1 minuto lá no centro da Terra, que subentende lá o Equador, né? Arco de 1 minuto. Imagina aqui então, se fosse aqui, vamos botar aqui em verdadeira, olhando assim de cima, como se aqui fosse o Equador, aqui assim fosse um arco de 1 minuto, aqui seria o raio da Terra no Equador. Esse comprimento do arco aqui, esse comprimento de arco, correspondente ao arco de 1 minuto lá no Equador, é que se chama milha náutica. Como está sendo tomado esse comprimento no Equador, também é chamado milha equatorial. Então é milha equatorial. Essa milha equatorial, ela vale 1.852 metros. Então esse raio daqui, esse raio, como se fosse o raio da Terra, vezes 1 minuto, mas agora esse minuto em radianos, vale 1.852 metros. 1.852 metros. Então há um determinado valor para o raio da Terra, que multiplicado por esse ângulo de 1 minuto em radianos, fornece esse valor, 1.852 metros. Então esse raio da Terra é um raio tomado, assim, e o raio da Terra, na realidade, ele varia de ponto a ponto. A Terra é um elipsoide, né? Mas tomou-se um determinado valor para ele, para dar esse 1.852 metros. Então ficou sendo, por convenção, chamada uma milha náutica, ou milha equatorial, aquele arco
lá ao longo do Equador, que tem um comprimento de 1.852 metros, em outras palavras, que no centro da Terra corresponde a um arco de 1 grau. Então essa então o que nós vamos chamar de milha náutica. Vamos então representar essas equações aqui da projeção de Mercator, não em quilômetros, por exemplo, se o raio da Terra estivesse em quilômetros. Vamos representá-la em milhas náuticas, que na realidade seriam representá-la em unidades de minuto, daquele ângulo de 1 minuto representados no Equador, milha equatorial. Então basta então colocarmos esse raio em milhas náuticas, em minutos. O que é que nós sabemos da circunferência terrestre, para passar aqui? 2πr corresponde a 360 graus. 360 graus tem quantos minutos? Como é que podemos passar 360 graus para minutos? Basta multiplicar por 60 vezes 60 minutos. Pronto. Então, se dividimos por 2, essa expressão aqui, dividimos ambos os lados por 2, nós então temos que π radianos é igual a 180 graus vezes 60 minutos. Então, quanto vale o raio da Terra em milhas náuticas? Olha, basta dividir ambos os membros aqui por π. Dividindo ambos os membros por π, aqui cancela e aqui fica então aquela expressão. Então, o raio da Terra em minutos ou milhas equatoriais é representado assim. Então, se nós substituirmos esse valor de R nas expressões por esse valor aqui, as latitudes crescidas ficam determinadas em milhas equatoriais. Não sei se a iluminação está boa, procurei tirar aquele reflexo, ver se melhora, mas aí está a minha sombra sendo jogada no quadro. Então eu vou substituir aqui, no lugar de R, esse valor aqui, 180 vezes π sobre 60. Então temos aqui, então, Y é igual, no lugar de R, nós colocamos 180 vezes 60, são 60 minutos, sobre π, vezes o logaritmo neperiano da tangente de 45 graus mais a metade da latitude. Pronto, está ele aqui. Então esse Y, essa latitude crescida agora, ela já é chamada, já é dita que está em milhas náuticas. Isso aqui são minutos. Podemos tirar essa representação de minutos e colocar aqui MM, são milhas náuticas. Milhas náuticas. Da mesma forma, aqui, o R, o X, né? Então, o X é igual, vou apagar isso aqui para ganhar um pouco mais de tempo, o quadro não ficar tão feio. Então, vamos voltar aqui, que o X é igual ao R, lambda menos lambda zero. Esse lambda menos lambda zero, ele está em radianos. Vamos colocar, então, esse R aqui, por esse valor, para ficar em milhas náuticas. Então, X é igual a 180 vezes π, vezes 60 minutos, né? Sobre π, está ele aqui, vezes o lambda menos lambda zero em radianos. Bom, nessa expressão aqui, nós temos então esse valor aqui, 170. Vamos passar esse lambda menos lambda zero de radianos para minutos, também para milhas equatoriais. Como é que nós passamos um ângulo de radianos
para minutos. Nós sabemos, né, radianos para minutos. Sistema angular de radianos para sistema angular de decimal, né? Grau, minuto, segundo, botar em minutos. Nós sabemos, então, que π radianos correspondem a 180 graus, botando em minutos, vezes 60 minutos. Quanto corresponderão esse lambda menos lambda zero, que é um delta lambda, né? Lambda menos lambda zero em radianos vai corresponder a um lambda menos um lambda zero em minutos. Como é que nós tiramos, então, lambda menos lambda zero em minutos? Então, lambda menos lambda zero radianos, no caso aqui, radianos, que é esse daqui, é igual, quer dizer, esse vezes esse, né? Esse vezes esse dividido por isso. Vai ser π vezes lambda menos lambda zero em minutos, lambda menos lambda zero em minutos, divididos por 180, né? Esse vezes esse. Radianos vezes 180 menos 180, divididos por 180 vezes 60 minutos. Então, esse é o valor do lambda menos lambda zero em radianos, passando de radianos para minutos. Então, basta então que nós coloquemos esse valor aqui de radianos na expressão do x em radianos. Então, vamos colocá-lo aqui. Então, x é igual a 180 vezes 60 minutos sobre π. No lugar de lambda menos lambda zero radianos, vamos botar essa sua equivalência em minutos. π lambda menos lambda zero em minutos sobre 180 vezes 60 minutos. Pronto, está aí. Estão vendo? Então nós estamos vendo aqui que esse π cai com esse π, esse 180 vezes 60 cai com esse 180 vezes 60. Então o valor de x, lá na projeção de Mercator, em milhas equatoriais, quer dizer, em minutos, fica lambda menos lambda zero minutos, ou milhas equatoriais. Se não quisermos representar assim com minutos, podemos representar assim e colocar milhas náuticas, o arco de 1 minuto em milhas equatoriais. Então, essas são as expressões que permitem que nós tenhamos a latitude crescida, né, e as abscissas da projeção de Mercator em milhas equatoriais. Então, um ponto qualquer lá da superfície da Terra, que tenha uma latitude e longitude, um ponto qualquer aqui que tenha essa latitude e longitude aqui na superfície da Terra, imaginemos que esse aqui seja um meridiano tomado como origem. Então nós teremos aqui o lambda menos lambda zero, isso aqui seria o lambda menos o lambda zero, e aqui a latitude do ponto. Então esse ponto de φ menos, esse ponto φ lambda na superfície terrestre, ele é representado na projeção de Mercator por esse x e por esse y. Então essas são coordenadas plano-retangulares na projeção de Mercator. Esse y é a latitude crescida. E essas são as coordenadas geográficas lá na superfície da Terra. Então essas coordenadas geográficas são representadas em x e y. Né? A partir daqui pode-se traçar o reticulado da projeção, pode-se
traçar o reticulado da projeção UTM, graduando aqui os eixos em milhas náuticas. Então aqui o X e aqui o Y. Aqui no X sendo o Equador. Aqui sendo o Equador. Então aqui no Equador, nós podemos colocar os meridianos uniformemente espaçados, né, de um valor de X, que é a diferença em... Se fosse, por exemplo, de minuto em minuto, seria aqui cada milha equatorial, mas aí a escala seria muito grande. De 10 em 10 graus, ia se botando aqui esse lambda zero, igual aqui um valor conhecido, se fosse o lambda zero começando aqui no Rio de Janeiro, nos 40 graus oeste. Então iria se botando aqui esse de 40, esse daqui seria, por exemplo, de 60 graus, esse daqui 80, esse daqui seria 100, esse daqui seria 120 graus, isso para oeste, direitinho, 120 graus em longitude. E para marcar os paralelos, seriam marcados aqui os paralelos, aqui no eixo. Aqui seria um Y, vamos supor um Y, uma latitude crescida, uma latitude crescida, um Y, correspondente, por exemplo, a um paralelo de 20 graus. 20 graus, seria aqui, poderíamos botar aqui 20 graus. A latitude aqui, 20 graus. Depois um de 40 graus. Então, substituindo uma expressão da latitude crescida, o Y é igual o raio tomado na unidade que for, né? No caso, estava lá em milhas náuticas, o logaritmo neperiano da tangente de 45 graus mais φ sobre 2, aqui eu podia estar em milhas, transformando esse raio para milhas equatoriais, né? Já vimos como se faz. Então aqui, a latitude da Terra correspondente a 20 graus, por exemplo, daria esse Y de 20 graus. Latitude crescida de 20 graus. Aqui assim, substituindo aqui a latitude por 40 graus, por exemplo, teria aqui o Y, esse Y aqui correspondente ao Y de φ igual a 40 graus. Aqui poderíamos botar a latitude de 60 graus, né? Botando aqui no lugar de φ 60 graus, 60 por 2 dá 30, com 45, 75, tangente de 75, tira logaritmo neperiano de tangente de 75, multiplicado pelo raio lá em milhas equatoriais e tal, dá um valor correspondente à latitude 60 graus da Terra. Daria esse valor aqui, latitude crescida correspondente a 60 graus. Colocaria aqui. Faria-se assim, esse reticulado, essa projeção UTM. Essa projeção UTM colocada assim, em graus, ela poderia ter aqui as bordas, né, ela seria assim graduada em unidades menores, como se fosse uma escala gráfica. E assim por diante. E assim, a mesma coisa aqui, fazia-se assim, essa de 0 a 20 graus, né? Podia se marcar aqui, se fosse ao meio seria 10, 4, 20, pedacinhos, submúltiplos aqui desses 20 graus, marcados aqui, como se fosse aqui aquela escala gráfica, e assim por diante, né? Submúltiplos aqui, tudo em milhas equatoriais. Então a carta náutica, ela tem as bordas para facilidade de uso do navegante, ela tem as bordas graduadas em minutos do Equador, em milhas náuticas. Isso facilita muito a plotagem de uma embarcação. Então vamos supor que lá na Terra, o navegante com sextante ou com GPS, ele determina a posição da sua embarcação, um φ lambda. Com esse φ lambda determinado lá na Terra, esse φ lambda,
ou através de um processo astronômico, ou através de geofísica, de um processo de GPS, né, que nós ainda vamos conversar sobre isso, ele sai, isso aqui da Terra, ele pode, com esse filâmetro da Terra, ele marca aqui, ele marca esse ponto, vindo aqui na escala, ele marca ele aqui. Porque a carta náutica aqui, a carta náutica agora graduada assim, é como se fosse um gráfico que tem os eixos graduados. Esse eixo aqui das latitudes crescidas, ele não tem uma variação linear, é uma variação, de certa forma, logarítmica. Isso é um logaritmo neperiano. E o X, ele varia em progressão aritmética, vai direitinho. Então, a carta náutica assim representada é como se fosse um gráfico já pronto, monologue, né? Uma escala logarítmica, outra não, e que já permite que um ponto de coordenadas geográficas lá da Terra seja colocado aqui, já os eixos sendo graduados nessa parte. Então, essa parte aqui, quando eu já me referi num gráfico anterior, é aquilo que lá no curso de aperfeiçoamento em navegação na Marinha, às vezes, alguns alunos vinham da escola naval com essa ideia de que a carta náutica não tinha sistema de projeção, não era projeção, porque marcava-se direto o filâmetro da Terra. A gente pega o filâmetro determinado lá na Terra, a altura de uma estrela e tal, para lá, no sextante, coisa que vale, e já marca na carta. Então eles ficavam assim, né? Porque lá não tem, na escola naval, um estudo detalhado de projeções cartográficas. Tem lá um período de uma disciplina chamada hidrografia, que dá umas noções disso daí, mas eles não têm, assim, o conhecimento profundo de projeções cartográficas que vão aprender lá na DHN, na disciplina de projeções cartográficas. Então, reparem que fica esse erro conceitual, mas ficava logo esclarecido. Não é possível ter uma representação plana, representar a superfície da Terra, uma superfície que represente a Terra, sem se usar uma projeção cartográfica, porque a Terra, uma esfera, ela não é planificável. Então, ela é planificável através de uma projeção cartográfica, que no caso aqui é a projeção de Mercator, nós já vimos aí a projeção estereográfica, e tem uma infinidade de projeções. Bom, senhores, na próxima aula, então, eu vou continuar a explorar essa projeção de Mercator, que ela é muito útil para os navegantes e para quem trabalha em cartografia, construindo mapas, deve saber construir um mapa em qualquer projeção. Aqui no caso estamos fazendo a projeção DM, já vimos a projeção estereográfica, podemos ver qualquer uma outra. Depois que vocês pegarem a manha, vão fazer em qualquer projeção. Então, na próxima aula, vamos continuar a falar da projeção de Mercator para dominá-la. Depois seguiremos para as outras. Então, se gostaram desta aula, vocês encaminhem para seus amigos, para que nós possamos disseminar esses conhecimentos que são pouco conhecidos. São poucos conhecidos. Eu tenho acompanhado na internet, às vezes, uns vídeos de terraplanistas, eles não têm a menor noção de projeções cartográficas. Na realidade, eles usam para modelo da Terra plana. Você já deve ter visto aquele meu vídeo de mapa mundi na projeção estereográfica. Eles usam aquela projeção estereográfica que tem o plano tangente no Polo Norte e representa a Terra inteira. Então, representando a Terra inteira, lá o Polo Sul é rejeitado ao infinito. Então, toda a Antártida ela vai sendo rejeitada ao infinito. Então, ela fica ali na circunferência externa, na projeção, todo aquele continente da Antártida representado, que fica só gelo. Aí eles dizem que lá nas bordas é uma muralha de gelo. Eu, na medida do possível, tenho procurado dar a eles algumas noções, mas para alguns fica difícil, assim, por falta de base. Senhores, então, recomendem esse vídeo e até a próxima!